Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje a gente vai fazer aquele tão esperado panetone salgado. Muita gente me pediu essa receita, então hoje a gente vai fazer esse panetone maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar e o público de vocês também. Então, para quem está chegando agora, essa é a nossa quarta aula da série de panetones. Então, quem ainda não assistiu às nossas aulas, está chegando aqui, é a primeira aula que está assistindo, eu vou deixar aqui no card também a nossa playlist das aulas, onde a gente já fez, então, o panetone de frutas, o panetone de chocolate e também tem a primeira aula, onde a gente fala sobre os utensílios que a gente vai utilizar agora nessa sequência de aulas. Então, quem chegou agora, hoje é a quarta aula da nossa série. Tá? Mas antes da gente começar a nossa receita, antes da gente começar a nossa aula, eu já quero pedir para que você deixe o teu like, se inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber a notificação sempre que sair uma aula nova aqui no meu canal e me siga nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Então, gente, agora nessa aula a gente vai fazer então o panetone salgado. Vocês vão ver que o processo praticamente é o mesmo do panetone doce, né? Do panetone de fruta ou do panetone de chocolate. A diferença é que vai mudar algumas proporções e alguns itens, consequentemente, não serão utilizados, aonde a gente vai acrescentar outros itens, então, para dar sabor a esse panetone salgado. Lembrando que sempre que os recheios, alguns ingredientes, a gente pode substituir caso a gente não consiga aquele ingrediente exato, né? Mas a proporção precisa ser a mesma, tá? Para essa receita dar certo. Então, gente, chega de falação, chega de enrolação, bora para nossa aula, então. Então, pessoal, para fazer o nosso panetone salgado, nós vamos utilizar 1 kg de farinha de trigo. Lembrando que aqui a gente vai separar em 800 gramas e 200 gramas. A gente vai utilizar também 100 gramas de açúcar. Mas por que a gente está utilizando o açúcar? Porque o açúcar, ele ajuda essa massa a crescer, tá, gente? Então, por isso que a gente vai continuar utilizando o açúcar. Só que aqui a gente vai utilizar só 100 gramas. Vamos utilizar 30 gramas de sal, 10 gemas, 200 ml de água, 3 colheres de sopa de essência de panetone. Vamos utilizar também 200 gramas de margarina sem sal e também em temperatura ambiente. Aqui a gente está utilizando 250 gramas de linguicinha calabresa. Vocês podem picar elas redondinha, pode picar ela em quadradinho, é indiferente, tá, gente? Então aqui a gente tem 250 gramas de linguicinha e 200 gramas de queijo. Aqui a gente tem também 100 gramas de azeitona picada e sem o caroço, tá? 100 gramas de queijo ralado, tempero verde a gosto e orégano a gosto também, tá? Então, gente, esses são os ingredientes pra gente fazer o nosso panetone salgado. Lembrando que a gente pode substituir algum ingrediente que outro pra saborizar, tá? Então, bora pra nossa receita, então. Então, pessoal, para fazer a nossa esponja, a gente vai utilizar aqui 200 gramas de farinha de trigo, aquela farinha que a gente deixou separadinha, né, dos ingredientes. Vamos utilizar aqui 200 ml de água morna, tá, gente? Precisa ser morna, não pode estar fervente, tá? Aqui a gente tem, então, 20 gramas de fermento seco. A gente vai misturar, então, o fermento com a farinha e depois a gente vai misturando a água aos pouquinhos até virar uma mistura como se fosse uma liga, tá? Uma massinha bem liguenta. Quando chegar naquele ponto ali que tiver todos os ingredientes bem misturados, a gente não vai bater, a gente vai só misturar. Tá pronto, então, pra gente deixar descansar a nossa esponja. Então, vamos lá, misturando primeiro o fermento com a farinha. Ó, gente, agora, ó, esse aqui é o ponto onde a gente pode parar, tá, de mexer, porque a gente só precisa misturar bem os ingredientes, ó.
E essa é a textura da nossa massinha, que é a massinha da esponja. Chegou nesse ponto aqui, deu, a gente para de mexer e a gente vai deixar descansar por em média de 30 a 40 minutos, tá, pessoal? Pra quê? Pra que essa massa possa dobrar de volume e crescer. Aí tá pronta a nossa esponja. Então agora a gente vai cobrir com plástico filme e depois a gente vai cobrir também com um paninho e vai reservar por em média de 30 a 40 minutos. Tudo depende da região de vocês, tá? Pode demorar um pouco mais, como pode ser mais rápido também o crescimento. Dobrou de volume, a nossa esponja está pronta. Então, pessoal, deixa eu interromper a aula de vocês um pouquinho e eu quero explicar um pouquinho sobre a nossa esponja, tá? Muita gente está chegando agora e é a primeira aula que está assistindo, então eu preciso explicar algumas situações aqui. A esponja, tá, gente? A gente precisa deixar ela descansar. Assim como nas aulas anteriores a gente fez ali o panetone de frutas e o panetone de chocolate, a gente precisou deixar essa esponja descansar. O processo será exatamente igual nessa parte da massa, tá, gente? Então a gente precisa deixar ela descansar. A gente vai cobrir com plástico filme, conforme eu coloquei ali. A gente enrolou ela num paninho. E quem quiser também pode colocar essa massinha para descansar dentro do forno, desde que ele esteja desligado, tá, gente? Ele precisa estar frio. Ou dentro de um armário. Para quê? Para que a gente possa abafar bem essa massinha e ela possa crescer tranquilamente, tá, gente? Então é essencial a gente deixar ali em torno de 30 a 40 minutos para essa massinha crescer. Depois vocês vão ver ali na sequência da nossa aula que ela fica cheia de bolinhas, né? Ela cresce bem, ela dobra de volume e fica bem cheia de bolinhas. Então é a parte onde a gente precisa aguardar, tá, gente? Então a gente precisa desse tempo, ela precisa desse descanso, tá? Em alguns lugares, conforme eu já falei pra vocês nas outras aulas, em alguns lugares onde é mais quente, né, é uma temperatura mais quente, essa massinha ela vai crescer mais rápido. Mas quem estiver em locais mais fresquinhos, né, mais frio, ou a tua casa é num local que seja mais fresquinho, ela vai demorar um pouquinho mais para crescer, porque ela precisa desse calor para crescer. Então ela vai demorar um pouco mais, mas isso é normal. Então não se apeguem ao tempo, a 30, 40 minutos, não se apeguem a isso, se apeguem a como ficou essa massa, como ela vai trabalhando ali, vocês vão observando, né? Vai abrindo ali o plástico, vai olhando, mas vocês de cara, vocês já vão ver quando ela dobrar de volume, tá? Então na sequência da aula eu vou mostrando aí pra vocês, então, como é que ela fica, a textura que ela fica. Então segue a nossa aula aí. Então, gente, agora a gente vai fazer, então, a nossa mistura, tá? Da massa. Aqui a gente tem a farinha, então a gente vai começar acrescentando os ingredientes secos. Aqui, então, eu tenho o açúcar, o sal. E a gente vai misturar, então, esses ingredientes. Como eu falei pra vocês, a gente pode botar um pouquinho de orégano, aí é a critério de vocês, tá? Então a gente vai botar só um pouquinho de orégano, só pra dar um gostinho nessa massa. Vamos mexer e aí a gente vai acrescentar então a nossa esponja. Acrescentamos as gemas. Agora eu tenho a água e a essência. Vamos misturar.
e vamos acrescentar a água. Agora nós vamos acrescentar a margarina e vamos sovar essa massa, tá, gente? Agora a gente vai utilizar a mão mesmo, tá? Então vamos lá. Então, gente, interrompendo mais uma vez aqui a aula para falar sobre a massa. Agora essa etapa também é uma etapa importante, porque é a etapa onde essa massa vai crescer, onde essa massa vai desenvolver, tá? Então ela precisa ficar descansando aqui. Mas, Kátia, quanto tempo eu deixo essa massa descansando? Em média, de 1 hora mais ou menos. Mas como eu falei para vocês anteriormente, isso depende da região. Se é uma região mais quente, essa massa ela vai crescer mais rápido, tá? Então, e se é uma região mais fria, ela vai demorar um pouquinho. Isso tudo vai depender, então não se apeguem ao tempo, tá? Mas vocês vão ver o quê? Que essa massa ela vai dobrar de volume e a textura dela vai ser diferente. No momento que você coloca o dedinho ali, você vai ver que ela vai, o seu dedinho vai marcar ali na massa, mas essa massa ela vai subir de novo. Então ela não vai ficar um buraco. Então essa massa ela já tá pronta para utilizar, tá, gente? Então não se apegue ao tempo, mas observem certinho esse processo da massa, porque a gente já fez aquele processo de sovar a massa, a gente manuseou bem a massa, mas agora ela precisa descansar. Então, segue a nossa aula aí.
Então, gente, agora a gente tá na última etapa, que é o descanso da massa, né? A última etapa de descanso. Aqui a gente tem, então, as nossas massas na forminha, a gente já trabalhou ela, a gente já aguardou ela crescer, a gente já manipulou ela de novo, já colocou os ingredientes ali, né, para saborizar, e agora já colocamos na forminha e vamos aguardar. Então a gente precisa o quê? Que essa massa cresça mais um pouquinho, tá? Ela foi trabalhada, ela vai crescer novamente. Então quando ela estiver ali em 2 dedos de altura ali, antes de bater o nível da forma, vocês já podem levar ele para assar. Lembrando sempre, né, da gente ter ali o nosso forno pré-aquecido ali por uns 10 minutos a 180 graus, tá, gente? E vocês vão levar ele ali em torno de uns 40 minutos, ele vai assar mais ou menos, tá? Mas isso vai depender muito de forno para forno, então não se apegue. Vocês vão ver que a massa já tá douradinha, então se vocês quiserem ligar o dourador na parte de cima também do fogão, pode ser do forno, né? Também pode ser, tá? Mas agora essa etapa é a finaleira e a gente precisa aguardar ali em torno de uns 30 minutos mais ou menos. E como eu falo sempre, isso vai depender da região, tá? Então só procurem colocar num ambiente que ele fique certinho, que fique quietinho ali, não fique batendo corrente de ar nessa massa e aguarda ela chegar no nível que a gente precisa e bora levar para assar esse panetone que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então segue a aula aí. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente fez, então, aquele panetone maravilhoso, salgado, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, façam a receita, testem a receita, porque é uma receita que vocês vão poder utilizar para vários públicos, né? Porque tem muita gente que gosta de produto salgado e não come o doce. Então, isso aqui é uma ótima opção para você estar vendendo agora no Natal também. E para quem está chegando agora e é a primeira aula que está assistindo, eu vou deixar aqui no card, então não esquece a nossa playlist das aulas, desde a aula 1, 2 e a aula 3, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado e eu já vou pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que sair uma aula nova aqui no meu canal e me sigam nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Então, gente, vou ficando por aqui, essa foi a aula de hoje, um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais!